Conspiração que matou Bruce Lee e seu filho. Em primeiro lugar, para você que é da geração todinho e não conhece Bruce Lee, prepare-se agora para descobrir o porquê de seu nome sobreviver através das décadas como o maior lutador que já existiu. Fato número 1. Nos filmes de artes marciais, geralmente a velocidade dos movimentos é ampliada, mas com Bruce Lee era diferente. Os movimentos dele eram tão rápidos que as câmeras de captura de 24 quadros por segundo, média da época, não conseguiam captar os movimentos dele. Então tiveram que comprar câmeras especiais de captura de 32 kps. Outra prova de sua velocidade é que ele podia tirar uma moeda de sua mão e colocar outra no lugar antes que você conseguisse fechá-la. Você já deve ter visto isso em filmes como Dragão Branco. Saiba que não é nada mais do que uma imitação dos treinos de Bruce. Pega. Ô, Frank, eu espero que você saiba o que está fazendo. Pronto? Já! Ha! Perdeu, americano cabeça de bagre. Acho que ela é minha. Outro fato era que Bruce Lee podia fazer buracos em latas de refrigerante, utilizando apenas os próprios dedos. Não acredita? Eu não possuo vídeo com ele furando as latas de refrigerante. Porém encontrei um bem pior, onde ele fura um pedaço de madeira com a ponta dos seus dedos. E olha que as latas de refri da época não eram feitas de alumínio como são as de hoje. Eram bem mais duras. Mas um fato que prova que Bruce Lee era o cara é que flexões com os dois braços é para humanos. Bruce fazia isso apenas com um braço e utilizando apenas o polegar e o indicador. Confira também no vídeo. Outro fato curioso sobre Lee é que ele viveu em Hong Kong, mas seu pai o mandou de volta para São Francisco, onde ele nasceu. Quando Lee ainda era um jovem, o velho já não aguentava mais. Bruce sempre arrumando problemas com a polícia, pois ele era conhecido como um lutador de rua, um verdadeiro Street Fighter. Muitos dos filmes e histórias que vocês verem por aí dos famosos lutadores de rua, todos são inspirados em Lee. Outra curiosidade é que em 1970, Bruce machucou um nervo das costas durante um treino. Os médicos disseram que ele não poderia mais praticar artes marciais, mas ele se recuperou completamente e ainda atuou em alguns filmes entre 1971 e 73. Mais um fato é que um chute lateral de Lee podia fazer um saco de pancada de 136 quilos. Isso mesmo que você ouviu, não é a maconha que está fazendo efeito, você ouviu claramente, 136 quilos. Esses sacos eram lançados tão alto que alguns chegavam a atingir o teto. Já pensou o que ele faria com esses sacos da academia de hoje de 58 quilos? Coitado deles. Os chutes laterais de Lee destruiriam literalmente esses sacos. Muitos se perguntam até hoje, como Lee fez para ficar tão forte? Não tenho dados oficiais do treino dele, mas tenho do aquecimento diário. E consistia em 360 torções de cintura, 100 agachamento, 200 torções inclinadas, 200 chutes de sapo, 100 levantamentos de pernas, 2.000 chutes e 5.000 socos. Isso só para aquecer. Outro exercício exclusivo de Lee era esse conhecido como uma elevação agachada em V. Bruce conseguia ficar 30 minutos nessa posição. Outro fato muito interessante, usando a técnica de soco de 1 polegada, Lee era capaz de lançar um adversário a 4,5 metros de distância. Bob Bacon, aquele que Lee acertou durante uma demonstração nesse vídeo, disse o seguinte: eu disse a Bruce para não fazer esse tipo de demonstração novamente. Da última vez que ele me socou, eu não consegui ir trabalhar porque a dor que ficou em meu tórax era insuportável. Bruce Lee foi o maior lutador de artes marciais do mundo.
inspirando, como falei, muitos personagens, inclusive de games. Entre eles, os 3 mais conhecidos são Fei Long de Street Fighter, Lau de Tekken e Liu Kang de Mortal Kombat. Muitos o consideravam a reencarnação do dragão, o símbolo supremo das artes marciais. Existe também um famoso anime, Street Fighter Victory, que fez uma de suas maiores lutas inspirada em um dos filmes de Bruce, a famosa luta entre Ken Masters e Vega. Confiram comigo as semelhanças. Chineses. Dizem que uma vez Bruce, ainda garoto, foi assistir um desses filmes de comédia chinês. E enquanto todos riam, ele chorava, pois via que seu povo era humilhado e nem sequer percebia. Foi aí que ele decidiu dedicar toda a sua vida a seu propósito e ser o chinês mais porradeiro do mundo. Lee estava disposto a tudo. Existe uma lenda de Bruce ter treinado em segredo em um mosteiro Shaolin e lá ter feito um juramento que todos fazem para poder ser aceito. Dedicar sua vida ao templo e costumes da Trindade e nunca jamais revelar seu segredo, tendo consciência que a desobediência dessas regras era punida com a própria morte. Bruce treinou e seguiu todas as regras do Shaolin, porém com seu talento natural, logo se tornou o maior mestre lutador entre eles. Isso oficialmente não passa de lenda, e a verdade que todos sabem é que Bruce treinou com o mestre Ip Man, que também era um grande mestre de artes marciais. E é assim que terminou seu treinamento. Percebeu que estava pronto para se tornar o maior lutador ator que o mundo já viu. Ele queria fazer filmes de luta com combate, o mais real possível, e por isso sempre escolhia atores que também lutassem bem, para assim poderem gravar boas lutas. Por isso grandes atores lutaram com Bruce, como Chuck Norris, Jackie Chan e muitos outros. Logo Bruce estava consagrado. Seus movimentos perfeitos e sem utilização de efeitos de cinema deixavam o público impressionado, e com isso as academias de Kung Fu ficou uma porcaria. Tanto que a versão original já vai em 5 filmes, enquanto a americana parou por ali mesmo. A verdade é que Hollywood estava ameaçada por Bruce Lee. Uma indústria milionária se via ameaçada por apenas um homem que não se vendia. Me perdoe os fãs de Jackie Chan, mas Bruce não aceitava fazer papéis idiotas ou dar seu lugar a qualquer um que fosse. Para conseguir o lugar dele, você teria que derrotá-lo em um combate, e isso ninguém conseguia. Com o mundo cada vez mais dirigindo seus olhares para a China, em 1973, os senhores de Hollywood bolaram um audacioso crime perfeito. Lee estava sendo assassinado aos poucos por pessoas próximas a ele, que estavam a serviço desses cães gulosos. Foi-lhe dado em pequenas quantidades, misturado em sua própria medicação, uma substância que faz o cérebro inchar. Lee teve seu primeiro problema no dia 10 de maio de 1973. Bruce Lee desmaiou no estúdio Golden, enquanto fazia o trabalho de dublagem para o filme Operação Dragão. Ele sofreu convulsões e dores de cabeça, e foi imediatamente levado para um hospital de Hong Kong, onde os médicos lá diagnosticaram edema cerebral. Eles foram capazes de reduzir o inchaço, com a administração de uma substância chamada manito. Em 20 de julho de 1973, Lee foi para Hong Kong para jantar com o ex-James Bond, George, com quem pretendia fazer um filme segundo sua esposa Linda Lee. Ele encontrou o produtor Raymond Chow às 2 da tarde em casa, para discutir a realização do filme Jogo da Morte. Eles trabalharam até às 4 da tarde, e depois dirigiram juntos para a casa da colega Lee Betty, uma atriz de Taiwan. Os 3 passaram o script em casa, e em seguida Chow se retirou. Mais tarde Lee se queixou de uma dor de cabeça, e ela lhe deu-lhe um analgésico, Equagesic, que incluía aspirina e um relaxante muscular. Cerca de 7h30 da noite, ela foi se deitar para dormir. Quando Lee não apareceu para o jantar, Chow chegou ao apartamento, mas não viu Lee acordado. Um médico foi chamado, que passou 10 minutos tentando reanimá-lo antes de enviá-lo de ambulância a um hospital. Lee foi dado como morto no momento em que chegou ao hospital. Não houve lesão externa visível, porém, de acordo com relatórios da autópsia, o seu cérebro tinha inchado consideravelmente, passando de 1.400 a 1.575 gramas, um aumento de 13%. Lee tinha 32 anos. A única substância encontrada durante a autópsia foi o Equagesic. Em 15 de outubro de 2005, Chow declarou em uma entrevista que Lee morreu de hiperalergia ao relaxante muscular, Equagesic, que ele descreveu como um ingrediente comum em analgésico. Quando os médicos anunciaram a morte de Lee oficialmente, o país considerou uma enorme desgraça.
Logo as pessoas se perguntavam, será que houve alguma tramóia? A controvérsia ocorreu quando o Dr. Don Langford, que foi médico pessoal de Lee em Hong Kong, e o havia tratado durante seu primeiro colapso, acreditava que o Equagesic não foi o único remédio envolvido no primeiro colapso de Bruce. Estão entendendo? O médico pessoal de Bruce acreditava que no primeiro problema que seu paciente teve, algum outro medicamento foi utilizado secretamente, embora não tenha ficado rastro no segundo. E isso foi o homem que o salvou da primeira vez, para calar a boca das pessoas, e para que isso não se espalhasse e virasse uma polêmica. Um terceiro profissional foi contratado, com o perito supremo, para assim calar a boca do médico de Lee, e ficar 2-1, e ele não poder mais ficar levantando suspeita como estava até ali. Esse terceiro profissional era um escocês, muito famoso porque já tinha realizado mais de 1000 autópsias. Claro que um veredito como este, dizendo que não houve problema nenhum, serviria para calar a boca do mundo, mas nós sabemos que no mundo das sombras não é bem assim. Se vocês não conhecem os Illuminatis, aqui no meu canal tem alguns vídeos que eu digo quem eles são. Recomendo que vejam, porque acredito que a morte de Lee também tenha parte nisso. Como não puderam negar que Lee realmente foi envenenado, o perito supremo escocês concluiu que sua morte foi causada por um edema cerebral agudo, devido a uma reação dos compostos presentes na prescrição de remédios como Equagesic. Sua esposa Linda voltou à sua cidade natal, Seattle, e Lee foi enterrado no lote 276. No cemitério Lakeview. Seu caixão foi carregado no funeral em 31 de julho de 1973 por Takimura, Steve McQueen, James, Chuck Norris, George, Jim, Peter Sheen e seu irmão Robert Lee. Com a morte de Bruce, os cães gulosos de Hollywood estavam seguros. O mercado chinês de filmes praticamente morreu junto com Bruce. Não havia ninguém capaz das façanhas de Lee. Os que chegavam perto se vendiam. Então os senhores de Hollywood pensaram ter vencido. Mal sabia eles que a vitória só duraria alguns anos, pois Lee passou todo o seu conhecimento para seu filho Brandon Lee, que costumava dizer que seu pai, antes de o ensinar a andar, o ensinou a lutar. Brandon Lee, aos seus 28 anos, já tinha 3 grandes filmes no currículo. Tudo indicava que ele agora tomaria o lugar do seu pai. O mundo já começava de novo a mostrar um interesse pelo filho de Lee. E aí os senhores do mundo logo perceberam a ameaça que Brandon iria se tornar se continuasse com seu belo trabalho. Apoiado por uma legião de fãs por todo o mundo graças ao seu pai e com as habilidades ensinadas e herdadas dele, os senhores do mundo resolveram pôr um fim nisso antes que sua preciosa Hollywood fosse ameaçada de novo. E assim, na gravação do seu quarto filme, O Corvo, onde Brandon interpretava um astro de rock que voltava da sepultura para vingar sua namorada morta, houve uma sabotagem na arma que deveria disparar balas de festim. O tiro acertou o abdômen de Brandon e se alojou em sua espinha, levando-o a óbito em 1993, aos 28 anos. Agora eles mesmo o matam, e eles mesmo dão suas desculpas esfarrapadas. Vou mostrar a vocês, mas digo logo que fico indignado com tamanha manipulação e cara de pau desses caras. Brandon Wayne, tá? Tá. Nesse meio tempo, você salta da cama, quando ele chegar na marcação, você atira. Tá. Tá legal? Uhum. Dúvidas? Não. Quando o gatilho é disparado, o percussor da arma entra na escorva, produzindo uma fagulha que acende a pólvora. Mas sem bala, a arma está segura. Infelizmente, umas 2 semanas antes, eles haviam esquecido uma bala que estava presa no cano. Eu não aguento ouvir isso. O cara diz que 2 semanas antes esquece uma bala, e nesse meio tempo ninguém viu, e uma bala no tambor de um revólver. Nesse caso significaria 5 chances contra uma de Brandon ser atingido por ela, se isso fosse mesmo um acidente. E cadê o perito em armas que deveria ser obrigatório ele estar ali presente? Onde está esse homem que não supervisiona as armas? Vamos continuar porque aí vem mais absurdos. Para uma cena anterior, alguém havia carregado a mesma arma com balas falsas. Elas são balas reais usadas em filmagens de tiros, mas não têm pólvora, o que torna a arma segura. Pelo menos era isso que eles pensavam. Aquela bala havia sido empurrada para o cano, onde ficava basicamente invisível a menos que você olhasse dentro do cano, portanto ninguém a viu. Normalmente, uma bala alojada no cano teria sido encontrada por um perito em armas de fogo.
Infelizmente, o perito em armas de fogo que eles haviam contratado não estava lá, tinha ido embora. Mas é muito absurdo, viram essa? O cara tinha ido embora, ó. Na hora que precisam dele, ele vai embora. Ou seja, ele é pago pra não fazer nada. É muito absurdo, eu acho que quem acredita nisso aí merecia ser o dublê de Brandon nessa cena. Uma decisão que teve um resultado trágico. Tudo bem, vamos lá. Um cartucho vazio com um monte de pólvora, Ação! junto com uma bala falsa alojada no cano, tornava aquela arma mortal. Quando o ator disparou a arma, o percursor acendeu a pólvora, portanto havia todos aqueles gases quentes explodindo no cano. Eles atingiram a bala, que estava lá havia 2 semanas, e forçaram a bala para fora do cano. E aquela arma disparou uma bala que voou literalmente na velocidade do som. Corta! Levou um bom tempo para que a equipe de filmagem percebesse o que havia acontecido. Ai, meu Deus! O que está acontecendo com ele? Ele levou um tiro. Por favor, peça uma ajuda. A bala perfurou o abdômen de Brandon e se alojou perto de sua coluna. Ele foi levado às pressas para o hospital, onde os médicos fizeram uma cirurgia de emergência. Nunca mais ele recobrou a consciência. A cirurgia durou 10 horas, mas ele morreu na sala de operação. Brandon Lee era um ator com um futuro promissor. Infelizmente, sua última atuação foi uma estranha forma de morrer. Fatos curiosos. Brandon Lee morreu apenas 8 dias antes do final das filmagens. Eles terminaram o filme com o dublê e amigo de Brandon. O Corvo foi um sucesso de bilheteria. Ele arrecadou 94 milhões de dólares no mundo inteiro. Ainda no final eles conseguiram encerrar com a chave de lodo, colocando meio que a culpa no falecido. Que estranha forma de morrer. Poderiam ter encerrado melhor. Que estranha forma de matar. 2 coincidências na mesma família. No caso de Brandon envolveram mais de 4. O que mais me espanta é que ainda existem pessoas que acham que tudo isso faz parte de meras coincidências. As 2 coincidências acontecem em qualquer parte do mundo. Sei. Com isso, as habilidades lendárias e os treinamentos secretos de Lee foram perdidos, pois Brandon não teve tempo de passar a doutrina para mais ninguém. Hollywood nunca mais foi ameaçada por ninguém e se mantém isolada, sendo a maior indústria de filmes até hoje. Como sempre, tudo gira em torno do dinheiro, e para defendê-lo, esses homens que estão sempre nas sombras são capazes de tudo. Brandon foi enterrado ao lado do seu pai. Com a morte de Bruce e Brandon Lee, os 2 darão aos meus 2.000 inscritos. Peço a você que, se gostou do vídeo, por favor compartilhe. Se gostou muito, se inscreva no canal. Será muito bem-vindo aqui. Apesar desse vídeo não ter sido o primeiro do canal, acredito que foi com ele que tudo começou. A nossa pequena comunidade. Eu tinha menos de 100 inscritos. E esse vídeo conseguiu a façanha de chegar a 240 mil views, atraindo a maioria dos inscritos desse canal. Por isso, minha homenagem a ele na comemoração dos 2.000 inscritos. Outros grandes vídeos também serão lançados esses dias, como Ayrton Senna também, que trouxe muitos de vocês até aqui. E muitos dos que foram banidos também, por falarem demais sobre os Illuminatis. Refarei eles e tentarei postar novamente. Um abraço e até o próximo encontro. Sempre encarando o sobrenatural.